Boa noite, bem-vindos ao JA desta segunda-feira, dia 4 de fevereiro. Vamos aos destaques desta edição. 3 corpos são resgatados em vestiário da Vale. Bombeiros afirmam que é possível que algumas vítimas não sejam encontradas. Sem trabalho, produtores rurais amargam prejuízo. Vítimas tiram segunda via de documentos perdidos na lama. O JA começa agora. O Corpo de Bombeiros encontrou hoje 3 corpos no local onde funcionava o vestiário da Vale. E apesar da esperança para as famílias que ainda aguardam notícias, o porta-voz do Corpo de Bombeiros disse que é possível que algumas vítimas não sejam encontradas. As buscas por terra começaram às 7 horas da manhã. Com botes e a pé, os bombeiros trabalharam no rio Paraupeba, em uma região que fica a 8 quilômetros de onde aconteceu a tragédia. Por causa da chuva, os trabalhos com as aeronaves foram realizados à tarde. De acordo com a Força Tarefa, as buscas também foram intensificadas no vestiário da Vale, que foi arrastado pela lama por cerca de 200 metros. Já tiramos 3 vítimas, 3 corpos, que eles pertencem a pessoas que estavam no vestiário. Pela questão do avanço da lama na estrutura do vestiário, a gente teve o colapso da estrutura, só que não foi um colapso total, foi um colapso parcial. Isso é importante porque aí ocorre uma situação que a gente chama na doutrina, que é de espaços vitais isolados. Esses espaços vitais isolados são locais que não foram invadidos pela lama, que foram de certa forma protegidos pela estrutura do vestiário, e a possibilidade de a gente encontrar mais vítimas em um estado que facilite a identificação desses corpos pela Polícia Civil, em um melhor estado de conservação, é muito provável. Até agora foram confirmadas 134 mortes, 120 pessoas já foram identificadas, 199 vítimas ainda continuam desaparecidas. Do ponto de vista matemático, por tudo que existe na doutrina, na literatura especializada, quando a gente passa de 120 horas de uma tragédia como essa, considerando também pela característica de ser lama, a possibilidade de encontrar sobreviventes com vida, ela tende matematicamente a zero, mas não excluímos qualquer possibilidade. Em relação à recuperação de todos os corpos, também do ponto de vista técnico, chega um ponto que pela quantidade de rejeito e pelo estágio de decomposição dos corpos, essa recuperação ela não é possível do ponto de vista fático, pela questão biológica, mas justamente por isso que a gente monta essa operação desse tamanho, para que a gente consiga recuperar o maior número de corpos possível. Só que, evidentemente, como eu disse, pela questão biológica, pela questão de possibilidade, é possível que alguns corpos eles não sejam recuperados. A Justiça proibiu que a mineradora Vale lance rejeitos em 8 barragens. A ordem inclui a desativação de um dos maiores complexos minerários do mundo, o de Laranjeiras, da mina de Brucutu, em São Gonçalo do Rio Abaixo, na região central de Minas. A decisão é da 22ª Vara Cível da comarca de Belo Horizonte e atende ao pedido do Ministério Público de Minas. A Vale informou que vai recorrer do pedido. O motorista que estava na caminhonete que aparece nas imagens, sendo encurralada pela lama que invade o pátio da mineradora, deu um depoimento impressionante ao jornal Estado de Minas. Veja. Eu me vendo ali correndo para um lado, correndo para o outro, depois entrei na caminhonete, eu e o meu amigo Elias, e saímos correndo por um lado e por outro aí, e sem saber para que lado a gente ia. Naquele momento, entregamos as mãos de Deus, entendeu? E parecia tudo estava perdido naquele momento, sabe? A primeira coisa que eu pensei foi em correr, cara. Correr por todos os lados, Mas o Elias entrou na caminhonete e eu comecei a correr para todo lado, o Elias me gritando, Sebastião, corre para a caminhonete. Umas 3 vezes. Eu corri para a caminhonete, na hora que eu corri para a caminhonete, aí nós começamos a rezar o Pai Nosso, bem alto, sabe? Pai Nosso, que estás no céu, bem alto. E depois que eu terminei de rezar o Pai Nosso, eu ainda peguei o rádio, não sei se eu terminei de rezar ou não, sei que é desespero. Peguei o rádio e comecei a gritar socorro, socorro, socorro. Aí a caminhonete parou, sabe, no ar, assim, por cima do rejeito de minério. E foi a hora que nós descemos para poder procurar algumas pessoas que estavam desaparecidas. Aí achamos o Leandro e fomos escavar, ali escavamos dentro do trator, ele estava dentro do trator soterrado, só com o rosto lá de fora ali, e começamos a escavar para tirar ele de lá. Como realmente nós tiramos, com a graça de Deus, com a mão de Deus. Então, eu falo para você, o que nos salvou ali foi a mão de Deus. Oh, meu Deus.
tudo soterrado, assim, as máquinas, eu sou alegre, tudo debaixo da água, debaixo da lama, meu Deus. Moradores de Brumadinho deixaram bilhetes agradecendo pelo trabalho dos militares do Corpo de Bombeiros. As mensagens foram deixadas nos para-brisas das viaturas dos militares. Os bombeiros de Santa Catarina, que ajudam nos resgates, e até um quartel de Uberaba também receberam os bilhetes com frases de agradecimento e de apoio. O desastre em Brumadinho deixou sem trabalho os agricultores que dependiam do plantio na região. Sem poder usar a água do rio Paraupeba para irrigação e com a perda de insumos e equipamentos, segundo a empresa de assistência rural em Minas, o prejuízo é de 5 milhões de reais. Emerson trabalha com plantação de hortaliças desde os 8 anos de idade. A casa dele foi totalmente destruída. Eu tô sem emprego, tô sem, assim, locomoção, até que eles me jogaram num barraco de aluguel, que eu não concordei, que eu quero uma terra que é minha, que não é aluguel, que não... Eu quero morar no que é meu, igual eu morava lá. Todos os dias, às 5 horas da manhã, a dona Marinha, os filhos, os funcionários da fazenda e o marido dela acordavam cedo para ir para a terra que foi totalmente devastada, que fica bem próximo da barragem. Perdemos tudo que a gente adquiriu de muitos anos, né? Acho que eu consegui, assim é mesmo, a gente não está nem conseguindo trabalhar, parece que é um sonho que a gente não acordou até hoje. A maioria dos agricultores usava o córrego do Feijão para irrigar as lavouras. Além da destruição do córrego, o rio Paraupeba está comprometido. Muitos produtores rurais terão que deixar o local, porque não podem usar a água da região para irrigação. Segundo a Emater, foram pelo menos 40 agricultores que foram atingidos diretamente pelo rompimento da barragem. O prejuízo estimado é de aproximadamente 5 milhões de reais, entre máquinas, tratores e linha de produção, como insumos e equipamentos. O prejuízo não inclui os valores das propriedades. O trabalho nosso imediato é identificar quais os danos ocorridos nestas propriedades e procurar dimensionar as necessidades imediatas dos produtores para que eles tenham condições mínimas de sobrevivência e possam, aqueles que tiverem condição, dar continuidade às suas atividades, e os que não puderem, eles poderem ter alternativas para a sobrevivência. Nesse mapa da Emater, é possível ter uma ideia da área atingida. O que está em azul é a área da produção agrícola. A linha amarela é o caminho que o barro percorreu. Os barros não estão valendo nada. Foi lá oferecer 5 mil para nós desistir das coisas. Foi lá oferecer 15 mil para o povo da horta. Nós não recebeu nada. E oferecer 2 salários para cada família. Nós não quis nada, nós queremos justiça. As vítimas da tragédia já podem começar a tirar a segunda via de documentos que foram perdidos na lama. A Polícia Civil montou um posto do Instituto de Identificação, onde estão sendo emitidas certidão de nascimento, identidade, casamento e óbitos. Uma estrutura completa foi montada na Estação Conhecimento para atender as famílias que perderam seus documentos por causa do rompimento da barragem da Vale. Segundo o delegado, o serviço será oferecido novamente na terça-feira, na comunidade de Parque da Cachoeira. A pessoa deve comparecer ao posto aqui de identificação, trazendo certidão de nascimento ou casamento original, ou com as respectivas averbações ou não, e 2 fotos 3x4, para que possa possibilitar a realização e confecção do documento de identidade. O documento será materializado e dentro de 7 dias será entregue à pessoa, aos interessados. A Estação Conhecimento também é o local para onde se dirigem os parentes cadastrados para receber a doação prometida pela Vale para cada vítima desaparecida ou morta oficialmente. O valor é de R$100 mil por pessoa. Segundo o delegado, além da carteira de identidade, outros documentos que podem ser necessários para comprovar o parentesco com as vítimas também estão sendo tirados no local, sem custo e com maior agilidade. Aqui nessa estrutura existe
estrutura do Recivil, tá, que trata do registro dos atos de vida, ou seja, nascimento, casamento e óbito, né, e a pessoa então será direcionada a eles para poder conseguir obter esse documento. Aqui no posto de identificação há a necessidade, por questões de segurança, que o documento seja no original, mas caso a pessoa não apresente, será encaminhado junto ao Recivil. As pessoas que vierem aqui, tiverem os documentos, terão os documentos confeccionados. Aqueles que não tiverem, receberão as orientações necessárias e já os encaminhamentos para que possa obter de forma mais rápida esse documento de identificação. Vamos ver agora como fica o tempo nesta terça-feira em todo o estado. Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas na região metropolitana, no Triângulo Mineiro, no sul e na zona da mata. Nas outras áreas, o tempo fica parcialmente nublado, com possibilidade de pancada de chuva e trovoadas. Em BH, mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em Capitólio, os termômetros vão dos 14 aos 30. Ficam entre 18 e 37 em Joaíma. Vão dos 19 aos 35 em Setubinha. E em Ubá, mínima de 18 e máxima de 34 graus. E muita gente foi a Brumadinho nesse domingo para ajudar as vítimas da tragédia. Veja na reportagem de Etel Correia. Nesse domingo, curiosos foram a Brumadinho tentar ver de perto os locais afetados pelo rompimento da barragem da Vale, mas ficaram no meio do caminho. Os policiais continuavam bloqueando os acessos para as áreas chamadas quentes, onde a lama ainda oferece riscos. Voluntários também tiveram dificuldade para entregar as doações que arrecadaram. A gente está entrando para o Córrego do Feijão, levar doações, a gente tem uma série de doações que a gente trouxe, viemos de São Paulo. E não estão deixando a gente passar. Agora a gente vai tentar fazer uma alternativa aqui. Hoje não está conseguindo, a gente está levando equipe médica, a gente está levando psicólogo, está levando cabeleireiro, está levando maquiadora, só para tirar a atenção dessa tragédia. A gente quer trazer alegria. No primeiro momento a gente estava pensando na alimentação, para deixar todo mundo suprido. E agora a gente já está pensando na saúde mental dessa galera, para a gente fazer isso tudo. Depois de uma intensa negociação, alguns carros estão sendo liberados nesse momento para passar. Eles vão até comunidades que estão ilhadas próximas ao Córrego do Feijão. Mas, de acordo com informações dos próprios voluntários, a polícia disse que é por conta e risco deles mesmos, já que a área ainda está perigosa. A nossa equipe não foi autorizada a passar. Este vídeo mostra a atuação dos voluntários em campo. O dia também foi de velórios na cidade. 2 funcionários da Vale, que morreram no desastre, foram enterrados no cemitério municipal. Outros 2 no cemitério Parque das Rosas, em clima de muita dor e tristeza. As cerimônias de despedida foram rápidas e emocionadas. As lágrimas de quem já havia enterrado os parentes se misturaram com as de quem passava pelo momento do último adeus. O senhor enterrou também o filho? Filho, quarta-feira, entendeu? Ainda tem a minha nora, tem o irmão, tem o primo que não encontrou ainda, é muito difícil. A gente está passando uma vida difícil demais, só Deus para superar isso aí. E as famílias da comunidade do Córrego do Feijão e do bairro Parque da Cachoeira, em Brumadinho, receberam também a Carreta Solidária. O trabalho voluntário oferece lavanderia, atendimento psicológico e refeições. A Delma enfrentou fila para garantir o que a família vai vestir daqui para frente. Já estão precisando de cesta básica, precisando de tudo. Ajuda, né? Viena está aí. Pelejando aí para poder pegar. Uma grande estrutura foi montada no bairro Parque das Cachoeiras para atender as vítimas do crime ambiental que tirou a vida de centenas de pessoas. De acordo com Ademir, vice-presidente da Associação de Moradores do bairro, muita gente da região perdeu a vida e casas foram levadas pela lama. Nós perdemos aqui mais ou menos 40 a 50 casas que desceu lama abaixo, que estão soterradas e ainda tem pessoas desaparecidas na lama. Hoje os moradores ganharam um reforço. A ajuda veio da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, ADRA. As vítimas são atendidas por voluntários com alimentação e até lavagem de roupa. Tudo é preparado dentro deste veículo, conhecido como Carreta Solidária. Nós vamos mostrar agora a estrutura da carreta. O pessoal está trabalhando aqui para deixar tudo pronto, para logo depois do almoço começar
tudo a funcionar. Ali na frente são 2 máquinas de lavar com capacidade para 40 quilos de roupa por hora, já que desse lado aqui são as secadoras também com a mesma capacidade. Ou seja, a pessoa chega aqui com a roupa suja e em 2 horas vai para casa com a roupa limpa e seca. Já neste cômodo aqui, onde serão realizadas as consultas psicológicas. É uma sala toda climatizada para oferecer todo o conforto para os necessitados. E ali na frente é a cozinha, onde serão servidas 900 refeições por dia. Na nossa experiência em responder a desastres, traumas que ficam nas famílias, os que perderam os seus entes queridos e toda a população em geral dessa comunidade, realmente é algo muito forte. Então, esse apoio psicológico ele é fundamental nesses dias e semanas que se seguem a um desastre como este. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, nós vamos mostrar que, com o passar do tempo, como está sendo feito o trabalho de identificação das vítimas da tragédia em Brumadinho. Eu volto já já. Onze dias após o rompimento da barragem, já é muito difícil a identificação das vítimas pelo reconhecimento facial ou impressão digital. A Polícia Civil passou a priorizar os exames de DNA e a arcada dentária. Na porta do IML em Belo Horizonte é grande o movimento de policiais e familiares em busca de notícias. À medida que os corpos vão sendo identificados, uma mistura de alívio e dor. Mas o trabalho tem demorado um pouco mais nessa fase da operação. Primeiro, nós temos recebido cada vez mais segmentos de corpos e não corpos inteiros. Então, muitas vezes, não tem a impressão digital para ser coletada. E mesmo quando há a impressão digital, por conta da putrefação dos corpos, a impressão digital ela fica mais difícil de ser coletada. Aí fica mais difícil, então, de comparar a digital do cadáver com a digital das fichas que ficam arquivadas no Instituto de Identificação. No início, a identificação era feita pelo reconhecimento visual e pelas impressões digitais. Só que isso não está sendo mais possível pela situação das vítimas. Agora, a Polícia Técnico-Científica mudou a forma de trabalho e está fazendo a análise de estruturas ósseas com exames e radiografias levadas pelas famílias e principalmente pela comparação do DNA. As famílias estão sendo convocadas a ir ao Instituto de Criminalística para coleta de DNA. A polícia já tem 210 amostras. A coleta de material dos familiares dos desaparecidos é feita através desse instrumento, que é tipo uma buchinha. O profissional vai colocar primeiro debaixo da língua da pessoa para umedecer e depois faz alguns movimentos raspando na bochecha da vítima, na parte interna, para que aqui se depositem células da mucosa. Depois ele é fechado e encaminhado para o laboratório do Instituto de Criminalística. É indolor, rápido. Nos próximos dias, a Polícia Civil espera coletar mais 200 amostras de DNA para tentar acelerar a liberação dos corpos. A análise por DNA deixa o trabalho mais demorado. Por quê? Primeiro, quando a gente colhe uma amostra do cadáver, é músculo ou cartilagem, se esse material já estiver num estado de putrefação, pode ser mais difícil tirar o DNA dessa amostra. Eventualmente, não é possível tirar o DNA do músculo ou da cartilagem, aí tem que tirar do tecido ósseo, um pequeno fragmento do osso, aí torna-se mais demorado, a técnica demanda tempo e posteriormente tem que fazer toda essa comparação do que foi retirado do corpo com o DNA retirado das famílias. Isso demanda tempo, não menos de uma semana e às vezes um tempo maior do que isso. Não é uma tabela matemática para determinar o tempo, mas é importante que as famílias entendam que é um procedimento tecnicamente mais demorado do que a coleta de digitais e comparação. Pois é, e as famílias de pessoas desaparecidas que ainda não foram convocadas pela Polícia Civil devem entrar em contato pelo e-mail dvibrumadinho@gmail.com e enviar o nome completo e documentos do familiar e da vítima. Os bombeiros de Juiz de Fora e Barbacena, que foram para Brumadinho ajudar nas buscas por vítimas, já voltaram às cidades da Zona da Mata para poder descansar. Eles agora foram substituídos por outros militares que vão continuar os trabalhos. Os 25 bombeiros de Juiz de Fora e Barbacena que foram acionados para ajudar no resgate das vítimas voltaram. A equipe ficou em Brumadinho por 7 dias. O cansaço é visível. Não tem como esquecer.
Foi tudo muito, grande número de pessoas envolvidas, fauna, entendeu? Flora, tudo foi muito. O bombeiro conta que nunca tinha visto nada parecido na vida. Teve locomotiva soterrada, tem locomotiva que o pessoal ainda está à procura, corpos, muitos corpos fragmentados, as nossas equipes acharam vários corpos assim, inteiros e vários fragmentados também para posteriormente ser feito DNA. Uma lembrança positiva é o acolhimento dos moradores da região. É impressionante, né? Não tinha como a gente não ter forças, vendo que as pessoas que foram atingidas pelaquela situação, perderam parentes, amigos, estavam próximos de nós, nos dando força. Então a força deles nos tornou a nossa força, a dor deles nos tornou a nossa dor. No dia 31 de janeiro, mais uma equipe dos bombeiros de Juiz de Fora foi para Brumadinho. O esquema de trabalho deles vai ser o seguinte: 7 dias em Brumadinho, 7 de descanso, mais 7 de trabalho em Juiz de Fora e depois a equipe volta para a cidade em busca de mais vítimas. Um trabalho heróico de todos eles, né? O JA termina aqui, você fica agora com o SBT Brasil. Nós estamos de volta amanhã a partir de 7h20 da noite. Uma boa semana para vocês e até lá.